tarde a todos e a todas, vamos ser inclusivos. Cabe-me a mim dar as boas-vindas ao nosso convidado, que é o professor muito conhecido em Portugal, o professor Arcélio Pato de Carvalho, que nasceu na Mama Rosa, uma vila do distrito de Aveiro, mas que aos 16 anos foi estudar para os Estados Unidos, para o bem e para o mal. Doutorou-se na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em Fisiologia Celular, precisamente no ano em que eu nasci, em 1963, e desde então desenvolveu uma carreira brilhante, que passou sobretudo pela Universidade de Coimbra, onde sobretudo deu-me aulas a mim, essa é a parte sensacional, mas foi também professor catedrático, foi reitor, foi fundador e diretor do Centro de Investigação em Neurociências e Biologia Celular e foi basicamente quem introduziu a investigação em neurobiologia cá em Portugal. Também os contributos à ciência condensados em centenas de artigos publicados em revistas da especialidade. O professor Arcélio recebeu muitíssimas felicitações, prémios. Destaco, por exemplo, o doutoramento honoris causa pela Universidade de Aveiro, a medalha de mérito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o grau de grande oficial da Ordem Infante Dom Henrique, que é atribuído pelo Presidente da República e muitas outras distinções que não vale a pena aqui destacar. Depois de se jubilar da Universidade de Coimbra, como achou que ainda não era a altura de descansar, criou o Instituto de Educação e Cidadania, na mesma vila onde nasceu, que é uma estrutura vocacionada para proporcionar cursos avançados de ciências experimentais, tanto a alunos como professores. Os alunos e os professores são colegas nos cursos e, neste momento, o trabalho já abrange quase 40 escolas e proporciona a todos os interessados cursos trimestrais de 10 semanas. Portanto, uma coisa muito intensiva que, entre o que acontece no IECI e o que acontece em cada escola, são dezenas de cursos a acontecer em paralelo em cada trimestre. Portanto, um trabalho de grande monta. E precisamente porque o professor Arcélio sempre foi um inovador radical nesta área do ensino e formas de educar, foi por isso que acedeu gentilmente a vir hoje cá ao Porto partilhar alguma da sua experiência e ideias destiladas ao longo de muitos anos a pensar estas coisas. É por isso uma grande honra recebê-lo hoje aqui com a palestra intitulada Novos Modelos de Ensino. Caro professor, muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito boa tarde. Professora Margarida, eu agradeço as amáveis palavras e agradeço muito particularmente o convite para estar aqui hoje. Eu não sou estranho a esta casa nos anos, eu já não sei se foi 80 ou 90. Entre 80 e 90. Quando a Escola Superior de Biotecnologia foi iniciada, eu dei aulas aqui durante os 2 ou 3 anos. Não era todos os dias, mas vinha aqui talvez uma vez por semana, de vez em quando. Não todo o ano. Eu não sabia que ia falar para alunos hoje, mas é particularmente, para mim, é mais agradável, porque eu tenho a impressão que vou-vos confrontar com algumas coisas. Isto está a funcionar? Está? Está a funcionar. Eu fui para os Estados Unidos, como a professora Margarida já disse, quando tinha 16 anos. Já fiz o liceu nos Estados Unidos. E estive num liceu que era um liceu bastante grande, só tinha 11º e 12º anos, era o Richmond Union High School, fica adjacente à Universidade da Califórnia em Berkeley. Foi minha sorte também, porque daí passei para a universidade.
E uma das coisas que me impressionou logo é que, não obstante haver em cada ano, décimo segundo, à volta de 800 alunos, eu duvido que houvesse 3 ou 4 alunos que tivessem exatamente o mesmo currículo. Quer dizer, os currículos eram extremamente diversificados. Quer dizer, nós praticamente, com o nosso chamado advisor, fazíamos os nossos currículos no liceu. Quando eu regressei a Portugal, numa época ainda antes de 25 de Abril, em que havia praticamente, nessa altura, as principais universidades, era a Universidade de Coimbra, a Universidade de Porto e a Universidade de Lisboa. Os professores catedráticos reuniam-se em Lisboa, geralmente, para acertarem o currículo das disciplinas todas. Isto impressionou-me. Como nós pensamos que, de facto, somos todos iguais, devemos sair todos da escola a saber exatamente a mesma coisa. E, curiosamente, isto é uma coisa que ainda predomina hoje na mente dos nossos dirigentes académicos, dos nossos professores, dos nossos ministros, etc. Ainda hoje, no ensino secundário, e não só, eu creio que praticamente todos os alunos fazem exatamente as mesmas disciplinas. Não é verdade isso? Quase. Eu acho que isso é absolutamente... Nós temos que mudar isso. E uma das coisas que, quando eu vim para a universidade, eu vou divagar um bocadinho porque eu não vou fazer o discurso que eu tinha inicialmente. Quando eu vim para a Universidade de Coimbra, o meu ato revolucionário, já estava em Coimbra quando aconteceu o 25 de Abril, foi de facto acabar com todas as disciplinas obrigatórias, exceto uma ou duas no início do curso. Havia uma disciplina de matemática, uma disciplina de biologia geral, que chamava-se zoologia geral, uma disciplina talvez de física, e a partir daí as disciplinas eram todas opcionais. Estou a falar do curso de biologia. O curso conseguiu, foi aprovado em Assembleia Geral, como eram as coisas feitas, não havia leis. É muito bom, por um lado, funcionar numa sociedade onde não tem leis, e temporariamente, depois de 25 de Abril, houve um período em que não havia leis, nós podíamos fazer as coisas em Assembleia, decidíamos como era, que era maravilhoso. Foi o meu ato revolucionário, foi de facto acabar com as disciplinas obrigatórias. Devo dizer que esse programa esse currículo durou 10 anos na Universidade de Coimbra, depois gradualmente voltou ao mesmo. E hoje também já são quase as disciplinas todas obrigatórias. Esta é a primeira mensagem que eu vos trago, e também para vos transmitir que eu venho de um ambiente completamente diferente. E tentei não perder este espírito de liberdade, de flexibilidade, porque cada um de nós é muito diferente do outro. E, portanto, forçar que todas as pessoas aprendam exatamente a mesma coisa, isso também tem uma desvantagem, que em dada altura gera-se a ideia de que, afinal, o conhecimento está todo no currículo. Tudo o que está fora do currículo não conta, quando é precisamente o contrário. Portanto, esta é a primeira mensagem. Mas eu vou voltar um bocadinho, talvez, a outros modelos de ensino e de instituições. Eu, de facto, a doutora Margarida disse que eu sou um inovador. É muito difícil inovar em Portugal, mas o que eu tenho tentado fazer é criar estruturas académicas, científicas, que permitam esta liberdade. E uma das coisas que eu fiz quando estava na Universidade de Coimbra, é curioso que eu estive em 3 universidades e todas são UC. Estive na Universidade da Califórnia, que é UC. Estive na Universidade de Colômbia, que é UC. E estive na Universidade de Coimbra, que é UC. Só uma parte. Portanto, na Universidade de Coimbra, quando começou a haver fundos europeus para fazer investigação científica, e eu vi que era possível, de facto, atrair muitos fundos, eu apercebi-me que a estrutura científica que existia, não existia praticamente, não existiam centros de investigação científica, todo o dinheiro passava através da reitoria e muitas vezes ficava lá, ou através das faculdades. Daí que eu criei o Centro de Neurociências e Biologia Solar, que é um centro que ainda hoje existe, neste momento tem à volta de 600 pessoas e que ainda hoje existe. Este centro, como disse, tem à volta de 600 pessoas, e eu ainda dizia há bocado à professora Margarida
que só temos um doutoramento, um programa doutoral, que é o doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina. Isto tem a vantagem que nós não temos que andar com muita burocracia. Os alunos encaixam-se todos ali. Agora, as disciplinas é que são a escolha dos alunos. Tem muitas disciplinas. E, portanto, aí nós inovamos também. Foi muito fácil inovar na universidade, porque a universidade é já uma instituição bastante adulta, e embora tenha algumas peias, é sempre possível. Os académicos são muito ardilosos, são muito habilidosos para fazer coisas, e foi possível. Ao mesmo tempo, à maneira que eu fui tendo filhas que andavam na escola, eu apercebi-me de tragédia que é o nosso ensino hoje nas escolas. Nós temos professores que, neste momento, estão bastante envelhecidos já. A média de idade dos nossos professores é qualquer coisa da ordem de 50 anos. E depois temos jovens como vocês, que através dos meios que estão disponíveis, vocês sabem muitas coisas. Vocês têm muitos factos que vocês adquirem. E é trágico um professor de 50 anos que não tem essa agilidade, que não tem esses conhecimentos, estar em frente de vocês e vocês saberem, afinal, ele sabe tanto como eu, sabem menos. Isto é um descrédito, vocês sentem-se ludibriados neste aspecto. Não é que não haja professores bons, mas este é o sistema, é a situação que nós temos. As escolas também, como as universidades não mudam facilmente. É difícil, a mudança é sempre difícil. E não é tradicional mudar-se em Portugal. Nós continuamos com os mesmos estudos. Eu, ao entrar hoje numa escola do ensino básico, eu sinto que estou a entrar na escola onde eu andei há 60 anos. As mesmas carteiras, o mesmo professor sempre à frente, com um quadro, que hoje pode ser um quadro interativo, mas a filosofia de ensino é a mesma, o mesmo recitar de factos e, de facto, a criatividade não é estimulada. Portanto, eu acredito firmemente em grande diversidade no ensino. E se eu tivesse que resumir numa frase aquilo que nós estamos a fazer hoje, não se importava, desculpe, eu vou passar, pronto, passo para a frente. Mas, este é o Instituto de Educação, eu vou mudar aqui as coisas. Este é o Instituto de Educação Externa. Se eu tentasse resumir o que nós estamos a fazer com este Instituto, este é um Instituto que não está na universidade, não está na escola, foi criado em conjunto com a Câmara Municipal. A função deste Instituto é fazer a ponte, ser uma interface entre os centros de investigação científica e as escolas. No próximo slide, o IEC é o Instituto de Educação e Cidadania, depois temos a Universidade de Aveiro. De facto, eu aqui só pus as universidades, mas os nossos acordos, a nossa interação é mais com os centros de investigação científica. E aqui temos 4 agrupamentos de escolas. Cada agrupamento tem muitas escolas, várias escolas. Nós estamos em quase todas. Ora bem, se não se importasse, andava para trás. Não, para trás. Para trás, mais. Aqui. Não, estava no outro. É isso. Vocês reconhecem aqui, talvez, algumas destas instituições. A Fundação Champalimau, não é bem a fundação que eu queria colocar, é o Instituto, foi criado pela Fundação, o Instituto Gulbenkian de Ciência, o Instituto de Medicina Molecular, o IBMC, o CAPIMUP, o INEF, o CNC, Ciência Central, CNC, o Centro de Estudos Sociais de Coimbra e o CANT, Centro de Investigação. Tudo isto são instituições onde também se ensina, mas não é um ensino formal que se processa nas escolas pela via que é feito. Qualquer pessoa que entre numa destas instituições aprende de muitas maneiras. Se vai para o laboratório, está em contacto provavelmente com grandes cientistas que estão a trabalhar ao seu lado e vão aprendendo as técnicas, vão conversando com eles. Se por acaso há uma conferência, ou só essa conferência, se por acaso há um curso que está a ser organizado
vocês podem frequentar esses cursos. Portanto, isto são instituições altamente ricas. O que não estão é estruturadas para dar aquele ensino, aquela educação formal, que está no currículo, que está constrangida ali no currículo e que supostamente teria toda a informação que vocês precisam saber. É um mundo muito mais aberto, em que vocês podem aprender diferentes coisas de diferentes maneiras e não têm a obrigação de aprender tudo. Vocês vão aprendendo aquilo que vocês de facto desejam aprender. Portanto, é uma filosofia diferente. A universidade, estas são instituições que existem, a maior parte delas, que existem ou existiram dentro das universidades. E foram estas instituições que projetaram a nossa universidade hoje, as nossas universidades hoje, que são grandes instituições, mas graças às iniciativas destes institutos de investigação científica, estes e outros, estou apenas já alguns exemplos aqui. Portanto, os institutos de investigação científica são uma fortaleza para a universidade. Agora, onde é que nós, no caso das escolas, podemos construir uma fortaleza como esta dos institutos, que estão dentro das universidades, projetam as universidades, dão uma dinâmica às universidades que não existia sem sua presença? Como é que nós podemos fazer isto na escola? Onde não há institutos de investigação, onde as universidades estão distantes, onde as escolas, de facto, estão bastante sozinhas. E quando eu digo sozinhas, quer dizer, de um lado tem os sindicatos, do outro lado tem o ministro, que manda coisas para lá, e os professores, coitados, não dão mãos, não são capazes de dar vazão a tudo aquilo que lhes é solicitado. Mas coisas triviais, burocráticas. Como é que nós, portanto, o Instituto é uma tentação. Eu gostava agora pode ser aqui. O Instituto é uma tentativa de fazer com ele, nas escolas, aquilo que os institutos fizeram nas universidades. Se as escolas não estiverem próximas de centros de conhecimento, centros de investigação científica, e se não houver um diálogo com os professores, entre os investigadores, entre as pessoas que estão nesses centros de investigação científica e os professores, a nossa escola nunca se vai modernizar. Portanto, é trágico que nós raramente ouvimos falar, os nossos ministros, os nossos mesmos professores, sobre esta lacuna que existe, que é das escolas não estarem preparadas e não estarem apoiadas para serem escolas modernas como deviam ser hoje em dia. Este instituto, como está criado, é numa vila, está numa vila, uma pequena vila, não tem mais que 2.000 habitantes. Se o colocarem lá sozinho, pode ser muito bonito, mas não vale a pena. Portanto, o que nós fizemos imediatamente foi ligar este instituto a várias... Próximo? Mais. A várias instituições. A Universidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro. A Universidade de Coimbra fica a 30 km, 35 km, a Aveiro fica a 20 km. A vários institutos de investigação científica, portanto nós temos protocolos e os próprios cientistas, os próprios investigadores dessas instituições vão dar aulas ao Instituto, vão dar aulas às escolas. E eu já vos refiro o tipo de aulas que são dadas. Estamos ligados também com vários museus, vários centros de ciência viva, etc. Escolas, isto é apenas uma amostra, nós temos mais escolas neste momento. A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro foi, de facto, sem a Câmara, sem o apoio da Câmara, nós não poderíamos ter feito o que fizemos. Foram extraordinários. O Presidente tinha entrado há pouco tempo como Presidente, quando eu o abordei, e ele tinha entrado com a bandeira da educação, mas não sabia bem o que é que devia fazer. E eu então disse, olha, tem aqui assim o segredo para a sua reeleição. Ele de facto foi reeleito, esteve há 3 mandatos e acabou de sair e agora temos um novo Presidente. Portanto, a Câmara Municipal de Oliveira, a Fundação Gulbenkian, eu devo dizer que comecei este instituto sem dinheiro. Eu tinha 10.000 euros de um prémio que tinha ganho e foi com esse dinheiro que eu criei o instituto. Fui à Fundação Gulbenkian, contei-lhe a história e disse, olha, eu preciso que vocês me financiem durante 3 anos.
E a Fundação aceitou, e durante os primeiros 3 anos, graças à Fundação Gulbenkian. A Ciência Viva tem também sido, digamos, um apoiante contínuo, e nós fazemos parte de um novo conceito que se chama agora Escola Ciência Viva, a São Vez. Há uma Escola Ciência Viva no Pavilhão de Conhecimento, há uma outra em Vila Nova da Barquinha, que está inserida numa escola, e há o Instituto de Educação e Cidadania. O próximo, isto é só para geograficamente, porque depois eu não tinha aqui. Eu não sei se vocês são fortes em geografia. Isto como é? Como é que se diz? É assim, exatamente. O Instituto está aqui localizado. Aqui está a Universidade de Aveiro. Aqui está a Universidade de Coimbra. Aqui está o Biocanto. O Biocanto é outra invenção que partiu da Universidade de Coimbra. Foi criar um centro de biotecnologia. Estamos aqui na Escola de Biotecnologia. Esta unidade de biotecnologia, na altura, tinha não só instalações para as empresas se sediarem, mas tinha também uma área de investigação científica. Hoje, essa área de investigação científica está ligada ao Centro de Neurociências, que construiu um edifício ao lado e continua ainda a funcionar. Próximo. Pronto, aqui são as escolas, Aveiro, mas trabalhamos principalmente com as escolas de Aveiro, Arca, Oliveira Bairro e Aradia. Aqui tem a Costa Nova, tem a Praia de Mira, a Gafanha e Ilhavo, portanto, não sei se vocês conhecem esta região. É uma região muito bonita, uma região com que, digamos, as vias viárias são muito fáceis de chegar a Coimbra, chegar a Aveiro, chegar às praias, chegar à montanha, é muito agradável viver lá. O próximo slide. O que é que nós fazemos neste Instituto? Nós criámos ou transportámos para este Instituto um conceito que já tínhamos trabalhado na Universidade, particularmente no Centro de Neurociências, mas que surgiu em Oeiras, nos primeiros anos que eu estive em Portugal, sob, digamos, a imaginação de um extraordinário investigador, que foi o professor Nicolau Van Nuden, que acho que foi mentor da professora Margarida também, e que, perante a situação que havia na altura, e que o Instituto Gulbenkian de Ciência tinha sido acabado de criar, tinha excelentes cientistas, mas as universidades recusavam-se a trabalhar com o Instituto. Havia aqui uma guerra surda, não mandavam alunos para lá, não colaboravam, etc. E o professor Van Nuden disse, bem, nós temos que passar por cima disto tudo, temos que ser capazes, de facto, conviver com as universidades, e a maneira de fazer isso é nós criarmos aqui um programa muito ambicioso que atraia os assistentes mais jovens e os professores mais jovens da universidade e que eles venham cá e que vejam que vale a pena. Esse foi o programa que o professor Van Nuden criou. Em 1969 eu coordenei o primeiro curso de estudos avançados de Oeiras e foi daí que eu herdei o nome. Desculpa. Tenho que falar mais. Quer dizer, vocês não ouviram nada que eu estive a dizer. Sei que estava a acordar. Essa é outra coisa também que eu critico muitas vezes em vocês. Hoje vocês não puderam fazer isso, mas eu tenho certeza que se não estivessem cá tantos, que as duas primeiras filas estavam vazias, não é? Não é? Isto é o que o José Gil chama: os portugueses têm medo de serem, têm medo de se apresentar, de maneira que não. Vocês estavam cá no ouvido, diziam qualquer coisa, desculpem. Bem, portanto, o conceito de estudos avançados não foi meu, embora eu tivesse trabalhado bastante com o professor Van Nuden nessa altura e fui responsável por coordenar o primeiro curso avançado. E o que eram os cursos avançados de Oeiras? Eram cursos dados por grandes personalidades científicas vindas de todo o mundo. Esta era a ideia do professor Van Nuden. Eu, na altura, ainda estava nos Estados Unidos, estava em Portugal, mas nessa altura estive em Portugal a fazer curso, ainda estava nos Estados Unidos. Era a ideia do professor Van Nuden trazer grandes figuras da ciência que não podiam ser ignoradas pelos professores que estavam nas universidades, pelos assistentes mais jovens, e que isto iria contaminar as universidades. E foi isso que aconteceu. Muitas das universidades, ou muitos dos centros de investigação
que depois surgiram nas universidades, surgiram através de alunos que frequentaram estes cursos em Oeiras. A professora Margarida provavelmente conhece muitos, como eu também conheço. Portanto, às vezes é preciso nós sermos ambiciosos. É um nome pomposo, Estudos Avançados de Oeiras. É um nome pomposo, eu dizer agora, Estudos Avançados para o Ensino Secundário. O conceito avançado aqui, no caso do ensino secundário, nós utilizamos para dizer que o que nós estamos a ensinar é para além do que seria expectável para a idade daqueles alunos dentro do contexto sociológico que nós vivemos. Mas nós temos a certeza que os alunos frequentem estes cursos avançados, que são cursos a nível universitário, dados por doutorados, dados por investigadores, e nós sabemos que eles aprendem. Nós damos-lhe exames, não lhe damos notas, nós damos-lhe exames para saber se nós somos capazes de ensinar, de lhes ensinar, porque eu tenho a convicção firme que eles são capazes de aprender se nós soubermos ensinar. E, portanto, são cursos, passam para a frente. Aqui está uma lista, só que temos 27 cursos nesta altura. Microbiologia, Física, Molecular Bio. Alguns cursos são dados em inglês. Portanto, esta é uma das coisas que felizmente está a falhar. Os alunos já sabem menos inglês agora, costumavam saber. Muitos já não estudam inglês no liceu, no ensino secundário. Neuroscience, Biomedicine, Ecotoxicology. Science in Action é um projeto recente. Science in Action, nós convidamos os investigadores que têm um projeto em curso ou que completaram recentemente para eles virem explicar o que é o projeto em 6 a 10 sessões. E tem que explicar não só o que é o projeto, em termos conceptuais, mas qual é a ciência que está por trás do projeto, quais são as técnicas que utilizam, quais são os resultados que estão a obter e, eventualmente, na última sessão, visitam o laboratório onde o projeto está a decorrer. Isto tem funcionado muito bem. Nós temos 2 destes projetos a funcionar. Temos um outro projeto também, que já não são cursos no sentido de dar aulas, que é... como é que se chama? Diálogos com cientistas. Diálogos com cientistas. Durante 10 semanas, cada semana, nós temos um cientista diferente que dialoga à volta. Nós nunca queremos mais 15 alunos na mesma sala com o professor torna-se muito difícil. Nós queremos, de facto, esses 15 alunos. É um luxo, eu sei, mas é da maneira que nós, da mesma maneira que o professor Banuda dizia, as coisas têm que ser, não podem ser questionadas. Nós também aqui fazemos questão do que nós fazemos ser de grande qualidade. Mas deixem-me acabar. Eu estava a explicar o que é o padrasto. Desculpa. Então, estudos avançados para o 9º ao 12º ano. Estes são cursos de 10 semanas, 3 horas por semana, dados por investigadores, doutorados, já cientistas de renome, geralmente com 35 a 45 anos, pessoas já com currículos excepcionais, em muitos casos. Temos conferências, temos colóquios nas bibliotecas, exposições, clubes de ciência, visita às universidades, estudos de investigação e estágios. Agora temos estágios também. Estágios que geralmente duram uma semana em alguns laboratórios. Isto é para alunos, geralmente, 10º ou 12º ano. Está aqui o 9º ano, porque alguns, já tivemos alguns no 9º ano também, nestes cursos. Para o 1º e 2º ciclos, nós temos ciências experimentais. São também 10 semanas, hora e meia por semana, em que os alunos, de facto, praticam, fazem experiências. Há uma experiência muito interessante que nós nem só lhe ensinamos a fazer experiências, nós provocamos. Por exemplo, nós ensinamos o que é o conceito da densidade. E depois deles saberem qual é o conceito de densidade, o que é que densidade quer dizer, nós damos-lhe uma pedra, uma proveta e uma balança. Eu digo, vocês com estes instrumentos determinem qual é a densidade desta pedra. Que é capaz de fazer o problema na prática. Pense. Portanto, este tipo de desafio aos alunos é muito interessante. Porque uma das coisas que nós descobrimos é que ao fim de 10 anos, 10 semanas, estes alunos são muito
nas suas competências. Começam muito desiguais porque há diferenças dos alunos ao princípio, alunos que vêm de famílias que têm um background já de educação superior, são diferentes dos alunos que vêm de outras famílias que não têm essa felicidade e portanto são muito diferentes. Mas no final das 10 semanas, com estes desafios que eles tiveram, eles acabam por ser todos iguais, mais ou menos. As suas competências, eles demonstram que evoluíram. Portanto, se nós quisermos de crescer o insucesso escolar, aqui está uma maneira. Porque eles estão muito interessados, eles não perdem uma aula portanto, estão motivados, que é o que falta. Tanto os professores como os alunos neste momento há um descrédito, há um desalento. Eu não vou dizer mais, nós temos também uma associação, a Associação Alunos e Professores que passaram pelo Instituto. Próxima. Já mostramos esta. Ora bem, se nós tivermos que dizer numa frase o que é que nós queremos. Aproxima-te do microfone. O que é que o Instituto está a fazer? Muitas coisas, mas uma das coisas é que potenciar as capacidades humanas. Qualquer um de vocês é capaz de fazer muito mais do que pensa que é capaz de fazer. A minha história pessoal, eu fui como estudante para os Estados Unidos e caí, não sabia inglês, e caí assim no 12º ano, no 10º ano. Ao fim de 3 anos, eu estava na Universidade da Califórnia. Era impensável. E não é porque eu tenho dotes excepcionais. É as circunstâncias em que se é colocado. Se é colocado numa escola, numa universidade, onde as coisas fazem sentido, onde os desafios são claros, onde de facto as coisas funcionam, vocês excedem-se. Portanto, não pensem que vocês não são capazes em qualquer circunstância. E é isto que nós queremos mostrar a estes alunos, é que de facto queremos potenciar as suas capacidades, que eles explorem as suas capacidades maximamente. Pronto, programas para as escolas, nós também temos a acompanhar isto, temos programas para adultos. Vamos já seguir, não? Mas temos de deixar um período de perguntas e respostas. Está bem, então eu vou só dar aqui assim, o professor Lucas não é muito para a frente. Temos programas para adultos porque é essencial que os pais comecem a acompanhar os filhos. Nós, no final de cada ano, entregamos certificados a todos os alunos, convidamos os pais, os professores, e depois temos também programas para os pais. Nós temos cursos de pintura, não sei se vou ter de dizer isto, temos cursos de pintura, temos cursos de informática, de inglês, temos cursos de educação física, exposições, e temos 2 cursos de monitorização da saúde, na área da diabetes e na área das doenças cardiovasculares. Em com o centro de saúde, nós damos cursos também de 10 semanas para os adultos. Já está só para mostrar alguns exemplos. Aqui são o primeiro ciclo, que é História e Ciência. Primeiro ciclo de Ciências Experimentais. Terceiro ciclo, Arte. Aqui temos agora algumas estatísticas, mas melhor do que isso, eu projetava um filme agora. Íamos de facto não ligar muito. Este é um filme que foi feito para celebrar os 10 anos do Instituto de Educação e Cidadania. É um bocado artesanal, mas dá-vos uma ideia. Formalmente, os alunos têm sempre uma bata, têm sempre um crachá e são tratados como adultos.
vê, a maior parte destes cursos não estão no currículo. O professor Mariano Gá, como saberão, foi o Ministro da Ciência. O Ministro da Ciência que muito impulsionou o desenvolvimento da ciência em Portugal. Ele visitou-nos, infelizmente, poucos meses antes de falecer e ficou muito satisfeito com o que viu. Eu tinha mais coisas, mas eu tenho a impressão de parar aqui e deixar-vos agora fazer as perguntas que vocês quiserem sobre o que vocês viram, comentários. Muitíssimo obrigada, professor. Eu lembrava a todos os alunos que têm uma folha de presenças para assinar, está aí por aí a circular, alguns não se esqueçam. E, obviamente, abria agora o diálogo com todos os presentes para qualquer questão. Há que aproveitar, estas presenças não são todos os dias. E ficaram todos tão esclarecidos que não há perguntas. Sim, António. Boa tarde. Muitos parabéns pela iniciativa e também pela apresentação. Eu já vou fazer a seguinte pergunta. Em relação ao nome do Instituto, porquê que escolheram a palavra cidadania como fazendo parte do nome do Instituto, além da parte da educação? De facto, houve muito pensamento sobre isso e há um erro que se começa a cometer nas escolas. Agora começa a falar muito em cidadania, começa-se a falar de cursos de cidadania. Eu não sei como é que se vai ensinar cidadania. Cidadania é uma coisa que se aprende e que se pratica. E o nosso ensino da cidadania é pelo exemplo de como nós fazemos as coisas lá. A maneira como os alunos são tratados, a maneira como tudo funciona. A maneira como não há desculpas para chegar tarde, a maneira como, em como nós tentamos praticar a cidadania. Portanto, educação são os cursos, formação, cidadania é aquilo que o Instituto vive e que esperamos que por este processo possa de facto passar pelos alunos. Eu devo dizer que os professores das escolas têm imitado muitas destas coisas que nós fazemos. Nós damos estas aulas dentro das escolas. Portanto, eles já criaram cursos com este formato, em que convidam um professor de fora, das universidades, e fizeram isto nas várias diversas coisas, em filosofia, em línguas, em literatura. Portanto, este processo de sair fora do currículo e a dar uma informação mais abrangente aos alunos está a pegar dentro destas escolas. Não sei se respondi. A minha resposta é um bocado abstrata. De facto, nós não temos ali cidadania. E eu preocupo-me um bocado, começam a estruturar cursos de cidadania. A cidadania é uma coisa que se vive. Muito obrigada, professor. Mais alguma questão? Boa tarde. O professor disse que tratam os alunos de todos os ciclos de igual maneira e tratam-nos como adultos, mas os cursos que eles frequentam são diferentes e as aulas que têm. Por exemplo, eu acho que de neurociências. Sim. Os alunos de todos os ciclos podem frequentar. Como, desculpe, tenho que falar mais alto um bocadinho. Por exemplo, o curso de neurociências. Sim. Os alunos de todos os ciclos, ou seja, alunos de primeiro ciclo, de segundo ciclo, de terceiro, não, podem todos. Estes cursos avançados que vocês viram, que estava aqui a listagem, é para os alunos do ensino secundário. Ok. Para os alunos do ensino básico, nós simplesmente fazemos praticar o processo de ciências experimentais. Eles fazem experiências eles próprios. Não temos
matérias identificadas assim. É o processo de fazer ciência, estar no laboratório, de fazer perguntas, dar respostas. Nós preocupamos também muito com os alunos serem capazes de dar respostas completas em português correto. Portanto, não é para estes alunos. Muito obrigado. Por exemplo, Eu tinha uma questão. Isto, pelo que eu entendi, é realmente uma formação mais abrangente para além da formação que os alunos têm nas escolas. Não substitui, certo? Correto. É complementar. Sim, correto. Sim, nós tivemos... Há duas razões para ser complementar. Uma é que nós tivemos receio que se fôssemos para as escolas ensinar a mesma matéria que as pessoas estavam a ensinar, podia parecer que estávamos a ser presunçosos e dizer, vocês não sabem ensinar, nós vimos cá ensinar. Essa não é a atitude. A segunda razão é que o ensino precisa de diversidade, precisa de riqueza. Mas há pouco estava a dizer que os cursos são feitos no Instituto, mas também há cursos feitos nas próprias escolas. Não estava a dizer há pouco. A maior parte dos cursos neste momento são nas escolas. Os cursos são testados no Instituto e depois passam para as escolas. Agora já podem passar porque os laboratórios já estão equipados das escolas. Inicialmente tinha que ser no Instituto. Mas a maior parte dos cursos, eu diria 90%, são feitos nas escolas neste momento. E os alunos inscrevem-se facultativamente, é isso? Há duas maneiras. Os alunos do 4º ano, nós temos um acordo com o grupo de escolas em que a professora de Ciências do Meio, Estudo do Meio, a professora fica 90 minutos, fica com metade dos alunos, ficamos com outra metade, agora ficou bem com muito. E depois troca-se na semana seguinte. No caso dos alunos, a partir do segundo ciclo do 5º ano, eles inscrevem-se voluntariamente através da escola. As aulas são dadas fora das horas normais da escola, e o que é interessante é que muitas vezes são ao sábado e os alunos nunca faltam. Sim? Eu tenho uma questão. A intenção deste projeto é abranger todo o país. Como é que as escolas ou as universidades e os alunos que têm conhecimento destes cursos podem ter acesso a eles? É o Instituto que os procura ou é as escolas que procuram o Instituto? Quer dizer, se for ao site do Instituto, acho que em cada trimestre pode-se inscrever em qualquer desses cursos. Não sei se será selecionada, porque de facto neste momento já há uma competição. Nós não temos capacidade, como é óbvio, de dar estes cursos em todas as escolas do país. Nós estamos neste momento em 3 agrupamentos, quase total a totalidade das escolas. Estamos também em algumas escolas de Aveiro, algumas escolas de Figueira da Foz, mas talvez não tenham que ser dados em todas as escolas. Talvez haja outras ideias tão malucas como esta para outras escolas. Marta? A pergunta está um bocadinho relacionada. Mais alto. Queria saber se conhece, a nível europeu, outros institutos que façam algo semelhante ao que estão a fazer, e se já fizeram alguma tentativa de medir o impacto destes anos de trabalho na criação da predisposição destas crianças em seguirem depois estudos mais ligados à ciência. Sim. Porque nos anos anteriores isto tem tido... A primeira pergunta é se há outras Estruturas europeias que façam isso. O Centro de Neurociências tem uma comissão External Advisory Committee, uma comissão externa, de sábios, que nos visita regularmente, e o que nós temos, essa pergunta nós fazemos sempre, vocês conhecem? Onde é que porque isto faz parte também do outreach, extensão. de extensão de ciência para a comunidade. Um deles tinha conhecimento de qualquer coisa parecida com isto em Israel, e outro tinha conhecimento de qualquer coisa como isto numa região de França que agora não me recordo qual. Mas não há muito. A segunda pergunta, a avaliação, não é? Eu acho que mencionei, mas todos estes alunos, os do ensino básico,
quando, antes da aula, a aula são 1h30, eles fazem um teste de escolha múltipla sobre a matéria que vão ter, que eles supostamente não sabem nada ou sabem muito pouco. No final do curso, no final da disciplina, no final do período, eles fazem o mesmo teste. No caso dos alunos, e geralmente nota-se que eles primeiro não sabem e depois sabem. Como eu disse, nós não atribuímos notas aos alunos, mas de um modo geral todos estariam acima de 16, numa escala de 20. Fazemos a mesma coisa com os alunos do ensino secundário, nos cursos mais avançados, e do mesmo modo nós sabemos que eles todos aprenderam e que de facto o que nós fomos capazes de ensinar, nós não usamos isso para lhe dar notas. Porque estes alunos não precisam de notas, isso é outra questão. As notas é uma falácia. Estes alunos, eles estão ali, eles estão absolutamente dedicados. Eles não precisam de notas, não precisam de atribuir notas. Não precisam. Sabem como é que nós queremos saber quem é que lá esteve? Nós temos, no princípio do ano, colocamos uma folha que tem os dias das aulas e eles vão lá e fazem uma cruz. Tem que haver absoluta confiança. O estigma da desconfiança, geralmente, é necessário, infelizmente, na nossa cultura. Eu reconheço isso, mas nós temos que ultrapassar isso também. Penso que a questão também abrangia o longo prazo, ou seja, se passado uns anos houve alguma influência de fundo. Sim, nós temos tido muitos alunos que mudam de curso. Geralmente é curioso, mudam de medicina para outra ciência, para a ciência. Não, parece que o contrário, os alunos todos querem ir para a medicina, os alunos passam por ali, encontram outros desafios e não. Mas nós temos muitos alunos que estão na universidade e continuam a fazer os cursos. Alunos que fizeram 13, 14 cursos e que estão no 3º, 4º ano, ou que já estão no estrangeiro, alguns deles, e que, portanto, temos um feedback bastante positivo. E de facto, isto parece mal dizer-se, mas eu não conheço nenhum contratempo que tenha surgido neste processo. É um processo bastante aberto. Penso que temos tempo para uma última pergunta. Qual é o staff próprio do ISE? Também, o staff se quiser próprio? complementar o relacionamento pessoal, dos professores... Eu posso dizer, sim, posso dizer. Somos 3 doutorados, eu não conto, mas para o número também conto. Temos 2 bolseiros, esses doutorados têm bolsas de pós-doc da FCT, 2 pessoas doutoradas. Temos 4 com mestrado, 4 pessoas com mestrado. Somos à volta de 9 pessoas. Depois temos uma secretaria, uma bibliotecária. Mas o ensino que nós fazemos para o ensino secundário é feito por investigadores das universidades de Coimbra e Aveiro. Então, nós temos um staff, se quiser, já ultrapassa os 120 doutorados, 120 investigadores que colaboram connosco. Colaboram no Centro vamos imaginar o curso de Neurociências. É dado por, acho que, 4 pessoas, 10 intervenções, por 4 pessoas, cada um vai lá 2 ou 3 vezes. E, portanto, por este processo nós somos uma instituição pequena, mas com uma capacidade muito grande, pelo apoio que temos das universidades e dos centros de investigação. Curiosamente, os investigadores também gostam de fazer isto, porque os alunos são fascinantes, eles estão mesmo interessados. Eles não encontram este tipo de interesse nos alunos da universidade, dizem-me eles. No fundo, nós estamos a apanhar uma população de alunos que pela primeira vez despertou para qualquer coisa que desconhecia. Que é estar... Há uma pergunta que nós, geralmente, no final, fazemos, sei lá, mas vocês, este curso, assim, ou esta... isto é quando eles vão fazer estágios. Vão fazer estágios, regressam. Estágios nas universidades. E regressam e nós perguntamos, então o que é que vocês aprenderam? O que é que foi mais? O que é que vos impressionou mais? E há uma resposta que é muito simples, que diz: o que nos impressionou mais foi descobrir que os cientistas são como nós. Vejam o grau de ignorância, o grau de falta de percepção do que as crianças têm. Isto estamos a falar de pessoas com 16, 17 anos.
Eu não sei se há mais alguma questão. Uma embaraçosa, uma assim que... Força. Mais alto, vocês sabem ligar o volume. Eu vi que os cursos eram mais avançados, eram só na área das ciências, mas não seria também importante na área mais das humanidades, da economia. Bem, não são só na área das ciências, nós temos cursos nas ciências sociais, temos um curso que tem muito sucesso, que é na ciências forenses, bem, também são ciências, não é? Ciências forenses, mas essa é, uma instituição não pode fazer tudo. Nossa intenção é, de facto, na área das ciências experimentais, que é uma área que está muito pobre nas escolas. Agora, eu acho que devia haver as outras áreas também. Mas nós não somos capazes de fazer tudo. Só uma pergunta, os cursos são gratuitos, certo? Os alunos não pagam. Não, os alunos, os cursos para adultos, eu não mencionei os cursos para adultos, também temos cursos para adultos, os adultos pagam. Pagam, isto é, nós não cobramos nada, não gosto de dinheiro, nós não cobramos nada por nenhum dos serviços que nós prestamos. O que nós pedimos é às pessoas que se façam associados do Instituto. E ser associado do Instituto custa 30 euros por trimestre. 30, 40 euros por trimestre. As pessoas individuais. Pessoas individuais. Mas então o orçamento do Instituto vem do financiamento competitivo, é isso? De candidaturas que O orçamento do Instituto vem das contribuições da Câmara Municipal, vem da altura da Fundação Gulbenkian, de Ciência Viva, e depois das cotas também. E doações, também temos pessoas que dão doações. Isto está a ficar difícil, essa parte financeira está a ficar mais difícil agora, porque nós todos nos estamos a perceber que de facto está a haver menos investimento em muitas áreas. E nós só sabemos quando nos chega a nós, e vemos, afinal, o Ciência Viva, por exemplo, está a ficar sem dinheiro. Ciência Viva. Também há uma coisa que eu não percebo, mas não tenho que perceber, que é a Fundação Gulbenkian deixou de financiar a parte da educação. O serviço de educação dá a impressão, eu não sei isto formalmente, não sei isto, mas dá a impressão que está. Portanto, nós estamos a ter dificuldades com isto. Vamos ter, por enquanto não temos, mas vamos ter. Caro professor, muitíssimo obrigada, está na hora, tenho um comboio para apanhar. Agradeço-lhe mais uma vez, em nome da Escola Superior de Biotecnologia, a sua disponibilidade, a sua simpatia, a sua presença, a partilha da sua experiência e contamos, quem sabe, numa próxima oportunidade, voltar a falar sobre outras ideias. Foi um prazer estar aqui, eu já não vim aqui há muito tempo e depois, como vos disse, participei nos primeiros anos no lançamento da Escola de Biotecnologia e dava um curso que fiz fisiologia solar, qualquer coisa assim. Obrigado. Obrigada.